Abra sua Bíblia, por favor, no livro de João, o apóstolo do amor, o homem que escreveu o livro de João, escreveu as 3 cartas de João, recebeu a revelação do Apocalipse, que vai se cumprir, algumas coisas já se cumpriram e o restante vai se cumprir. João, capítulo de número 8, versículos, vamos ler a partir do 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. Um grupo de irmãos religiosos que conheciam a lei, mas ouviu a mensagem do Cristo. Diz que esses judeus creram em Jesus. Jesus falou para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão. Malcriação, isso aqui é malcriação, isso aqui é uma resposta de malcriada, alguém que está sendo corrigido e não quer receber a correção, então faz assim, é dessa maneira que a pessoa reage à correção. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. E responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Eles estavam falando verdade ou estavam falando mentiras? Estavam falando mentiras. Por quê? Porque o povo foi escravo durante anos. Como é que eles nunca foram escravos de ninguém? Eles foram escravos, humanamente falando, mas Jesus não estava tratando dessa escravidão. Quando a gente pensa em escravidão, pensa na lei áurea, na abolição. Não, Jesus não fala desse tipo de escravidão, ele está falando outro tipo de escravidão que ele vai tratar agora. Ele diz: não somos, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre. Aí Jesus vai tratar da escravidão do homem. Versículo 33. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado, ele se torna o quê? Escravo do pecado. Ele estava tratando dessa escravidão. Jesus nunca, quando ele fala de escravidão, ele não tem problema que alguém seja servo do outro, ele não tem problema, porque ele veio como servo, ele veio para servir. Aí ele vai dizer, 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. E disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo,
mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que eu digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Senhor Jesus, aqui está o texto mais lindo que eu já pude ouvir da boca de Jesus, essa expressão maravilhosa que o Senhor, sem reserva, corrigiu um grupo de pessoas que estava vivendo uma vida totalmente reprovada aos teus olhos. Meu Deus, fala conosco neste culto abençoado, edifica nossas vidas sobre esta palavra, porque queremos ser edificados. Usa a minha vida para falar às vidas que estão aqui e às centenas que nos acompanham pelas rádios, aplicativos, Facebook e YouTube. Oramos a Deus em nome de Jesus, e o povo de Jesus diz amém. 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 Glória a Deus. A mensagem é: conhecereis a verdade, que está no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui há uma condição. Se você for no 31, ele diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele. O que ele falou? Permanecer na palavra. O pré-requisito aqui, Jesus fala para os que creram nele, porque até então essa turma só cria na lei, eles só davam ouvido para a lei. Então a condição é permanecer, e o pré-requisito é crer nele. A ação é: não basta somente ouvir, é preciso permanecer, é preciso habitar, é preciso viver nela. E tem muita gente que, fulano foi, se afastou, já era, sabe, irmão, não sou eu quem diz que essas pessoas que foram estão salvas, ou não deixa de ter salvo. Quem diz é a palavra. Jesus falou: vocês precisam permanecer. Diga assim: permanecer. Então não basta só ouvir, não basta, diga assim, não basta só ouvir. Olha o irmão, diga para ele, pergunta para ele: você está ouvindo? Diga assim: não basta só ouvir, tem que permanecer na palavra. Então, o resultado, só quem permanece que é verdadeiramente discípulo. Está lá no 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus seguidores. Então, ser de Jesus não é apenas ouvir a palavra de Jesus, não é ser um simpatizante. Ele não está atrás de simpatizantes, ele está atrás de pessoas que permanecem na palavra. Qual é o processo? O processo é conhecer. Tem a palavra ali, irmão? Conhecer, porque ele diz no 32, de conhecereis. 32, veja dicionário. Conhecer no grego, deixa eu ver aqui, conhecereis. Conhecer no grego, especialmente no contexto bíblico, primariamente expresso pelo verbo
ginosko, que indica um conhecimento profundo, relacional, experimental, não apenas intelectual. O que acontece muitas vezes em nós é apenas um conhecimento intelectual. E ele não quer que você o conheça. Como é que o Senhor sabe? Como é que Jesus sabe quem o conhece apenas intelectualmente? A vida não mudou. A pessoa continua do mesmo jeito. Passa 1 ano, passa 2 anos, passa 10 anos, passa 30 anos, passa 40 anos. E a vida continua do mesmo jeito. Não houve nenhuma alteração na vida. Então isto é apenas um conhecimento intelectual. Não é um conhecimento, o sentido não é um conhecimento intelectual ou acadêmico. Refere-se a um conhecimento experimental e relacional. É o mesmo termo usado para intimidade entre marido e mulher. É muito forte isto, irmãos. Eu conheço a sua palavra. Até o diabo conhece a palavra. Diz que ele conhece a palavra mais do que muitos de nós. Então, não é o conhecer por conhecer. Esse conhecimento, ele está tratando de uma pessoa. Quando ele fala, e conhecereis a verdade, essa palavra, essa verdade, é uma pessoa. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, se nós queremos conhecer esta verdade, nós precisamos de ter um relacionamento com ela. E este relacionamento, olha, é tremendo isso aqui, irmão. Refere-se a um conhecimento experimental e relacional. É o mesmo termo usado para intimidade entre um homem e a sua esposa, o marido e a mulher. O marido e a mulher passam a se tornar um quando tem essa intimidade. Então, esse conhecimento de Jesus não pode ser apenas, vem para cá, escuta e vai para casa, sai daqui fazendo besteira, falando besteira e se movendo como se não tivesse ouvido absolutamente nada. Então, você não teve o encontro com quem é verdadeiramente a palavra. Diz que, eu tenho aqui, deixa eu ver aqui, é tanta informação. Aqui, é em João capítulo 1, bota na NTLH, por favor, irmão, 1,14, João 1,14, vamos ler aqui, João 1,14, a palavra, que é quem? Jesus, a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. Então, você vê, ele não está tratando de uma mensagem, ele não está falando, vocês precisam conhecer uma palavra, vocês precisam conhecer sobre a predestinação, sobre a salvação eterna, sobre o nome, a falsidade do livre-arbítrio, você precisa conhecer que o diabo foi destruído. Ele não está falando disto, ele não está falando nisso, ele não está falando desse relacionamento com as pregações, com as mensagens, ele está falando de um conhecimento dele. A palavra se tornou um ser humano. Então, quando conhecereis a palavra, que é Jesus, e ninguém conhece o outro se não tiver intimidade. Eu conheço o pastor. Sabe quem me conhece? Minha mulher. Ninguém me conhece. Pode ter assim alguma coisa. Eu estou sentindo que o pastor não está bem, de tanto me ver, de tanto. Estou sentindo que o pastor está sentindo alguma coisa. Estou sentindo que o pastor está triste. São indícios. Mas conhecer
Só tem uma pessoa aqui que me conhece, é a minha mulher. Por quê? Porque eu tenho com ela o quê? Intimidade. Então, não adianta ouvir e só ouvir. Vai para o inferno se você morrer só sabendo que ouviu. Porque essas pessoas aqui que Jesus está conversando, elas todas se perderam. Jesus chamou ela de quem? De filho de quem? Do diabo. Porque eles não tinham um relacionamento. Quem é de Jesus tem que ter um relacionamento com Jesus. E esse relacionamento muda a vida da pessoa que se relaciona com ele. Outrora eu era maconheiro, mulherengo, cachaceiro, farrista. Eu conhecia minha esposa, através da minha intimidade com ela. O que aconteceu com a minha vida? Tudo isto que eu fazia no meu passado, eu abandonei por causa dessa nova relação que eu tive com ela. Então Jesus, quando entra na nossa vida, tem que provocar isto. Então será apenas histórias, mais uma mensagem. A gente vai ficar aqui a vida inteira. Eu já perdi a conta, já tem quase 3.000 vídeos no YouTube. Mensagem, deve ter mais de 15.000 mensagens. E você vê, você olha comportamentos. Eu não estou aqui julgando ninguém, sei que todo mundo aqui é ser humano, tem falhas, tropeça, mas vai ficar a vida inteira fazendo coisas de quem nunca teve intimidade com a palavra. Paulo não se converteu porque ele ouviu uma voz, ouviu uma luz. Ele se converteu porque ele passou a ter intimidade com aquela voz e com aquela luz. Aquela voz se materializou várias vezes e apareceu para ele. Essa voz não vai aparecer para você, esqueça isso. Você vai ouvir e você tem que viver isto, você tem que querer isto, você tem que deixar esta palavra, que é o próprio Jesus, fazer a morada na nossa vida, para que haja mudança na nossa vida. Senão nós vamos passar de religião pura. É a mesma coisa de ser espírita, católico, budista, é a mesma coisa, irmãos. Se a gente tiver essa mesma postura, esse conhecimento não pode ser intelectual ou acadêmico, não pode. Tem que ser uma experiência, um relacionamento. Vida com Jesus é relacionamento. É igual marido e mulher. O que fortalece o casamento é o relacionamento. Não adianta, a gente faz sexo e semana que vem marca, que dia que é? Faz sexo. Isso não é só isso que é relacionamento, gente. Isto, a parte sexo, parece a parte que nós viemos aqui, ouvimos a palavra e achamos que só isto já basta. É na saúde, é na doença, é na alegria, é na tristeza, é na prosperidade ou na pobreza. Isso é casamento. Então Deus quer em Cristo que nós tenhamos relacionamento. Diga, relacionamento. Eu tenho que me relacionar. Não adianta, irmão, você pode ler a Bíblia toda. Tem gente que, às vezes você está pregando, tem gente que está lendo outro texto, não está nem lendo o que você está lendo. Eu já estou num versículo, a pessoa já está lá em outro planeta, achando que está correndo. Vou passar. Não vai passar. Deus não quer que tu conheça, Ele não quer que tu conheça a Bíblia toda. Para que você não vai conseguir guardar ela na sua cabeça? Ele quer que tu conheça pontos chaves como este. Essa turma aqui era a turma que tinha a lei toda na cabeça, irmão. Eles conheciam de A a Z todos os princípios morais da lei. E eles fingiam, como alguns aqui fingem, que obedecem o que ouvem. E você vai fazer o quê? Eu vou continuar pregando.
O Senhor vai chamar no canto? Se a Bíblia, se Jesus, que é o Todo-Poderoso, que está falando aqui, não falar no teu coração, não vai ser eu que vou te esculachar em canto nenhum desse lugar aqui. Então, Ele não quer, Ele quer que você conheça, tenha relacionamento, e esse relacionamento vem através do conhecimento, que não pode ser um conhecimento apenas intelectual, acadêmico. O que nós estamos fazendo aqui? O que eu estou te passando aqui? Um conhecimento intelectual e acadêmico. Agora, como você vai reagir? Não sei como você vai reagir depois de saber que não é conhecer a predestinação. Conhecereis a verdade, porque alguns pensam que ele está falando, vai conhecer a predestinação, vai conhecer a eleição, vai conhecer a salvação eterna, vai conhecer que só um só Deus, um só Senhor, um só... Não, ele não está falando nada disso, ele está falando em conhecer a Ele, como Senhor, como curador, como abençoador, como protetor, como salvador, como perdoador, como aquele que perdoa pecado. Ele fala que haverá, ele fala que a gente vai conhecer uma verdade. Tem verdade ali? Ih, tá vendo? Sumiu, viu? Verdade. O que é verdade? O que significa verdade? Significa sentido, né? Verdade. A verdade no grego antigo expressa pela palavra aletheia, que significa literalmente desocultamento ou não escondido. O termo refere-se à revelação não sei o que é, essência das coisas, trazendo algo à luz. Então, mas ele estava falando dele, ele não estava falando de uma pregação, ele não estava falando de uma mensagem, de algo, sabe, ou vai acabar com legalismo. Ele não está falando disso, ele está falando, me conheça, tenha intimidade comigo, procure em mim as respostas para a tua vida, procure em mim as respostas do que você está passando, procure em mim, deixe eu falar com você. Não precisa você consultar carta, consultar horóscopo, consultar profetisa, ir em culto de revelações. Não precisa, você não precisa, não precisamos disso. O significado é aquilo que não está oculto. Conhecer, né? Conhecer a realidade dos fatos no contexto de João, a verdade absoluta personifica em Jesus. Esse conhecer, ele quer que você o conheça. Sabe como é que você o conhece? Não é só lendo a Bíblia, é orando, é falando com Ele, é de pé, ajoelhado, deitado, sentado, tomando banho, no banheiro, de qualquer lugar que você quiser, aqui em casa, no ônibus, na rua. Ele se mostra para você, se você quiser. Alguém está entendendo isso? A verdade não é um conceito relativo. A minha verdade, a sua verdade. A gente quer assim, né? Se degradando com pessoas que pensam, essa tua verdade que tu conhece não a salvação é eterna. Não, a salvação se perde. Ele não está falando nada disso, irmão. Independente de quem crê que perde, quem crê que não perde, não é importante. O importante é você conhecer a Ele, conhecer o teu Senhor, conhecer o teu Salvador, conhecer aquele que morreu na cruz por você, que deu a vida, que padeceu, que sofreu, que morreu e ressuscitou para te justificar. Diga glória a Deus. Então, diz que libertará. Verdade, realidade, veracidade, exatidão, autenticidade, certeza. Ela causa algo poderoso. Liberta. Liberto refere-se a alguém emancipado da escravidão física ou espiritual. Mas Jesus não tinha problema de ter escravo. Ele falou, somos todos iguais, livres, escravos, somos todos um no Senhor. Eu não tenho um relacionamento com os senhores e não tenho um relacionamento com os teus servos. Eu tenho um relacionamento com quem quer ter um relacionamento comigo.
A gente está muito ocupado, sabe que é a nossa ocupação? Conhecer um monte de besteira, ouvir um monte de gente, encher a nossa cabeça de minhoca, e o que nós precisamos é ajoelhar e conhecer Ele, sem precisar colocar esse monte de minhoca que está aí pelos YouTube da vida, pelos Facebook da vida. Tem gente perturbada, com tanta minhoca na cabeça, com tanta lição, de gente que também não tem intimidade, que não tem conhecimento de Jesus, só tem apenas teoricamente. Mas eu nunca fui para uma aula de nada. Eu não tenho seminário, eu não tenho teologia, não sou formado. O que tenho, o que digo, vem de Deus. Paulo falou, a palavra que eu digo não é homem, não é de homens. Então o que eu te digo aqui não é de homens. É um relacionamento. Eu estou falando de relacionamento. Você quer fortalecer o teu relacionamento com a tua esposa, com o teu amigo, com a tua irmã? Tem intimidade. Não é intimidade é com a esposa e o marido. Intimidade de relacionamento, de conversar, sabe, de se abrir, de trocar ideias, de se ajudar. Isso é intimidade. Então, libertará. Cadê, irmão? Bota lá, libertará. Sentido significa isentar, libertar de obrigações, servis ou da escravidão. No grego indica uma libertação que concede status de cidadão livre. Por isso que ele falou lá no 36, João 8,36, ele disse, se pôs o filho, ele não diz, se pôs a pregação, a predestinação, a eleição te liberta. Ele não está falando isto. Ele está falando, se pôs o filho, e o filho tem que penetrar em nós, através do seu espírito. E quando ele passa a viver em nós, você sente e você vive esta libertação. Você começa a viver isto. Olha lá. Se pôs o filho, não é se pôs o irmãozinho, a irmãzinha, se pôs o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Não significa isentar, libertar de obrigações de servir, não apenas soltar as algemas e dar a você o direito de viver como filho de Deus, mas não mais como escravo do medo ou do erro. Em João 8, 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Só existe uma fórmula de você se ver livre da escravidão do pecado: relacionamento com Jesus Cristo. Não é conhecer intelectualmente, mas é ter uma vida com Ele, uma vida de perdoador, uma vida de generoso, uma vida de amor, uma vida de compaixão, uma vida com Deus. Você está entendendo, igreja do Senhor? Tem alguém aqui que está comigo aqui? Então, o processo é esse, conhecer mais do que informação. Conhecer mais do que informação. O termo conhecer aqui implica em intimidade e experiência prática. Oh, que mensagem, oh, aleluia. E vai fazer o quê? Vai ficar, que mensagem, aleluia, aleluia, aleluia. E aí? O que ela moveu o teu coração para onde? Devíamos de gastar 2 horas e meia, 3 horas vendo besteira na televisão. Por que não investimos 30 minutos de joelhos tendo intimidade com Ele para conhecê-lo de verdade? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai em secreto, que Ele vai te ouvir e vai te recompensar. Então esse é o conhecimento.
Não é mais uma informação, conhecer por conhecer, é uma revelação progressiva. A verdade é eterna, mas nossa compreensão cresce com a caminhada. Você começa a ter relacionamento com Deus, você começa a experimentá-lo na sua vida, não só ouvi-lo, irmão, você ouvir uma coisa, mas você experimentar Ele, ver Ele agir, ver Ele te livrar, ver Ele abrir, ver Ele fechar, ver Ele fazer você andar, e vê-lo também fazer você parar. Isso é intimidade. Quem tem intimidade com Deus não murmura, nem quando está passando a prova, irmão. Ele sabe em quem tem crido, ele sabe que Deus é poderoso, juntamente com a luta, ele proverá o escape. Glória a Deus, que vocês estão ouvindo pelo menos. A verdade é alguém. Essa verdade é alguém. Essa verdade é alguém. Essa verdade é alguém. Não é uma mensagem, é alguém. Essa verdade é alguém. Diga, essa verdade é alguém. João 14,16 diz quem é essa verdade. João 14,6, irmão, 14,6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Então, com todo respeito, São Jorge vai levar um monte de gente para o inferno. Maria vai levar um monte de gente para o inferno. Santo Antônio vai levar um monte de gente para o inferno, os espíritos vão levar um monte de gente para o inferno, os Exus vão levar um monte de gente para o inferno, porque quem é o caminho? Jesus é o caminho, e Jesus é a verdade. Ele não é a mensagem dele que é a mensagem da verdade, ele é a verdade. Que verdade? A verdade que nós precisamos. Olha lá, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém é quem? Ninguém. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. Se morreu com Jesus, está no seio de Abraão. Se morreu sem Jesus, está no Hades, sofrendo. Não tem oração que tire ninguém do Hades e leve para o seio de Abraão, e não tem maldição que tire alguém do seio de Abraão e leve para o Hades. Quem está do lado esquerdo não pode ir para o direito, nem quem está no direito pode ir para o esquerdo, porque quem faz ir para o direito é Jesus. Ele não tem o caminho, irmão. Jesus tem o caminho. Não, Jesus não tem o caminho, ele é o caminho. Não, Jesus tem a verdade. Não, Jesus não tem a verdade, ele é a verdade. Não, Jesus tem a vida. Não, ele não tem a vida, ele é a vida. Você vê quando Maria perdeu o seu irmão Lázaro, Jesus falou: eu vou ressuscitar, ele vai ressuscitar. A Maria falou: claro que ele vai, na ressurreição, eu sei que ele vai ressuscitar. Na ressurreição, Jesus falou assim: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Você está entendendo? Quando você tem um relacionamento com ele, você não teme a nada. Você não teme a nada, absolutamente nada te poderá te causar dano. Você não teme a nada, porque você tem relacionamento com o teu Deus. Você tem relacionamento com o teu Deus. Os meus músicos têm relacionamento com Jesus. Não vem aqui tocar por tocar, cantar por cantar. Você tem que tocar para chegar ao coração de Jesus. Vocês têm que cantar para chegar ao coração de Jesus.
Vocês não são responsáveis de levar ninguém a Jesus cantando, vocês são responsáveis de levar o louvor que vocês têm no coração de vocês a Jesus, e cada um de per si, que leve o seu louvor ao coração de Jesus. Então, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém... Não, mas a irmã ali, ela não tem Jesus não, pastor. Ela tem lá os santinhos dela, mas é muito boa, gente da melhor qualidade. Vai perecer. Jesus falou que ele é ele não tem todos os caminhos levam a Deus. Não leva. Só Jesus só existe o caminho. Só existe a verdade, só existe a vida, que é os três que eu falei ali, que é um só, que é o próprio Jesus. Então ele está dizendo, a promessa de conhecer isto. Qual é a promessa? A verdade vos libertará. Liberdade do pecado. Foi o que ele falou aqui no versos 34, e replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando Jesus entrou na nossa vida, ele não entrou com uma informação. Ele está em nós, ele não quer ser apenas uma informação, ele quer ser a habitação, ele quer habitar em nós, ele quer habitar, não é mais do Antigo Testamento que fazia visitação, ele quer habitar em cada crente, em cada cristão, em cada Bíblia, do jeito que quiser chamar, do caminho. Então o contexto mostra que Jesus falava da escravidão espiritual. Nós não somos escravos. A resposta dos fariseus é sempre a mesma. Irmão, você tem que ajeitar a sua vida. Por que tu vai continuar com essa mentira, contando mentira para os outros? Pega o seu telefone e fica falando besteira, inventando coisa, aumentando coisa. Não estou aumentando nada, eu não falei nada. É isso aqui, 33, põe lá, irmão. Olha lá, é assim que reage. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, de alguém. É assim que a gente reage. Quando a gente somos arguidos, somos repreendidos, somos corrigidos, a gente reage assim: eu não estou fazendo nada, eu não estou fazendo nada. Claro que você não está fazendo nada mesmo. É nada mesmo, não está envolvido com Cristo, não está envolvido com nada dele, você não está envolvido com nada mesmo, por isso que a tua vida nada mudou. Pastor, então eu tenho que conhecer, olha, o profeta Oséias, acho que é 6,3, vê lá, irmão, se não me falha a memória, Oséias 6,3, veja lá, Oséias 6,3, Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a palavra do Senhor. É isso que ele está falando? Conhecer quem? Como é que se conhece? A Dona Maria é gente boa, a Dona Maria é legal, você vai casar com ela, é gente boa. Você está falando dela, mas eu não conheço ela, eu vou ter que conhecer ela, se ela é tudo isso que você está falando. Ele está falando aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. O profeta Oséias, Jesus não tinha nem aparecido na terra, ele já estava dizendo que a vinda dele é certa. E no Oséias 3,6, 3,6, 4,6, Oséias 4,6, o meu povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento. Está vendo? Por que alguém desvia da obra de Deus?
Vamos colocar, por que alguém desvia estando numa congregação dessa aqui? É falta do conhecimento, irmão? Fala? Não. É falta do conhecimento da palavra? O pastor aqui é preguiçoso, não estuda a Bíblia, deixa os meninos cantar 300 músicas, depois pede oferta 2 horas pedindo dinheiro, é assim? Não. Então, por que o povo é destruído? Porque falta. Então não falta o conhecimento aqui. O que falta? Relacionamento. Você não adianta eu falar dele para você. Você tem que conhecê-lo. Você tem que conhecer ele. O que acontece aqui, eu falo para você dele, mas vai ficar só na teoria. Não tem prática, porque a prática vai ser de cada um de vocês. Vocês têm que sair daqui hoje falando: eu quero conhecer, porque eu estou há 30 anos, 40 anos, não é vergonha não. Eu conheço pessoas que têm 50 anos de igreja e não conhece ele, conhece a Bíblia, mas não conhece Jesus. É diferente, pastor? É. Conhecer a Bíblia, o diabo também conhece. E sabe para onde ele vai? Para o mesmo lugar que vai os mentirosos, os adúlteros, o afeminado, o ladrão, o sodomita, o fofoqueiro. O lago de fogo e enxofre, que é o lugar dessa gente. Por que vai para lá? Porque a palavra está sendo pregada. Essa é o principal. Preguei e falei sobre Jesus. Cara, eu vou conhecer sobre ele. Agora, eu tenho aqui uma ideia, que o pastor deu uma ideia aí sobre ele, eu não sabia nada. Agora, eu quero, sabe, ter intimidade, eu com ele, senti-lo, ouvi-lo, independente que o pastor vai pregar ali, ele vai falar sobre Jesus, mas eu quero, eu mesmo, do mesmo jeito que o pastor ouve, eu também quero ouvir, do mesmo jeito que o pastor tem um relacionamento com ele, seguro, eu tenho um relacionamento seguro, irmão, nada me abala, nada me rouba, nada vai me matar, quem vai me matar é quem me deu a vida, só quem pode me tirar dessa terra é quem me deu a vida, irmão, entendeu? O povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Por que pessoas saem? Porque não tem relacionamento. É o relacionamento que fortalece o casamento. Aqueles que se unem ao Senhor se tornam um. Não adianta eu dizer que você é um e você trata ele como alguém que você só se interessa no domingo ou na terça. Ou terça, quinta e domingo, e do resto do dia, de terça, quinta e domingo, ele evapora da sua vida. O que é importante não é você estar, aqui é bom você ouvir a palavra, o que é importante é quando você sair daqui, o que tu vai fazer da sua vida, esse telefone abençoado, para quem você vai ligar, o que você vai falar as verdades ou vai falar mentira? Se vai falar mentira, é a prova que você não o conhece. Jesus falou, se ele tivesse conhecido, nunca teria crucificado o Rei da Glória. Nunca, se ele tivesse conhecido quem era aquele que estava lá, sabe quem era aquele que estava lá? Era Deus mesmo, irmão. Se ele soubesse que era Deus mesmo, ele nem chegava perto de Jesus. Então, quando a gente tem intimidade com ele, sabemos, não porque ouvimos sobre ele, sabemos porque temos intimidade com ele, temos relacionamento. Não adianta dormir na mesma cama, não adianta comer na mesma mesa, não adianta ir passear junto, se não tiver um relacionamento. Anda junto, mas andam junto e não combinam. Andarão, entendeu? Amós diz, andarão dois juntos se não há acordo. O profeta Amós falou isso, andarão dois juntos, às vezes a pessoa estão juntos, mas não tem acordo, porque não tem, a minha esposa tem que me conhecer, e eu tenho que conhecê-la, eu tenho que conhecer Jesus, e ele tem que me conhecer totalmente, eu abri o verbo para ele, eu sou assim, eu tenho essa fraqueza, eu faço isso, eu faço aquilo, ele já sabe, mas ele quer que eu fale para ele quer. Então vamos terminar. Libertado do pecado,
O contexto mostra que Jesus falava de uma escravidão espiritual, liberdade do medo. Conhecer a vontade de Deus traz paz, traz segurança. Aí eu tenho medo, a macumba, o olho grande, vai jogar uma praga, sabe, vão fazer uma mandinga. Irmão, você o conhece, você sabe que ele é maior do que tudo, você sabe que você está na mão dele. Ele falou, da mão dele ninguém tira, ele é maior do que tudo e que todos. Como que eu vou acreditar numa besteira dessa? Como que eu vou ter dúvida do amor dele por mim? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Liberdade para servir, somos livres de nós mesmos. Quando nós somos libertos, nós somos livres de nós, da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso eu maligno. Tu tens um eu maligno, você tem que afogar ele, você tem que matar esse eu maligno que tem na sua vida, que eu tenho na minha vida. Paulo falou, faça morrer esse eu maligno, está lá em Colossenses, faça morrer. Você tem um eu maligno. Então, logo mais, nós vamos voltar, se Deus assim nos permitir, espero que Ele nos permita, continuar, aqui nós estamos estudando. Agora, o que tu vais fazer com esse conhecimento, é você e Jesus. Ele não quer que você saiba sobre Ele, somente. Aqui, você sabe tudo sobre Ele, mas ainda tem gente aqui que tem vergonha de sentar com Ele, tem vergonha de se abrir para Ele, tem vergonha de dizer, eu tenho isso, mas eu quero parar com isso, eu quero ter uma vida de isto me rouba de ser íntimo contigo. Deus não quer que nada, por isso que Ele falou, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz que o Senhor foi para a cruz, não foi para nos dar dinheiro, nem dar, vai arrebentar. Ele foi para a cruz para nos libertar da escravidão do pecado. Agora, outrora nós estávamos vivos para o pecado, estávamos mortos para Deus. Agora é o contrário, agora nós estamos mortos para o pecado e estamos agora vivos para Deus. E esse viver que agora eu tenho na carne, diga, esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse contato com Ele, não adianta só ouvir, não adianta a gente chegar aqui e se encher. Tem gente que tem a pança cheia de versículos bíblicos, cheia de conhecimento, mas de experiência com o Papai Deus não zero. O que fez Paulo mudar? As experiências que ele teve com o Senhor. O que fez Paulo acreditar que Jesus era Deus mesmo? A experiência que ele teve. E ninguém tem experiência, alguém contando história para você da vida dele. O que é a história, Pedro?